Graça e paz, meus queridos irmãos. Neste momento, nós deveríamos estar tendo aqui no canal A Deus Toda a Glória o 7º discipulado para a formação de novas congregações unidas ao nosso ministério, a Igreja Bíblica Cristã. Se você acompanha o canal A Deus Toda a Glória, você deve ter notado que nós temos uma playlist, que é essa aqui que você está vendo na tela, Formando Discípulos de Cristo, onde eu tenho publicado os vídeos das videoconferências que eu tenho tido com os irmãos que querem se unir ao nosso ministério através do projeto Quero Congregar. Já foram 7 videoconferências. A primeira delas, Vinho Novo em Odres Novos. A segunda, O Templo onde Deus Habita. A terceira, A Igreja ou As Igrejas. A quarta, A Missão da Igreja. A quinta, As 4 Advertências. E a sexta, o modelo bíblico para formação de igrejas. Então, estas nossas videoconferências com os irmãos que querem se unir ao nosso ministério, elas têm sido gravadas, evidentemente, quando eu tenho a videoconferência com os irmãos, o que se dá às quintas-feiras, à noite, mas eu tenho publicado no canal A Deus Toda a Glória aos sábados à noite também. E como eu não consegui gravar na quinta-feira passada, porque eu estava em viagem, inclusive naquele dia eu dirigi por 8 horas, estava bem cansado, na véspera, eu já avisei os irmãos que eu não conseguiria realizar a videoconferência devido ao cansaço, que certamente eu estaria na quinta-feira à noite, o que de fato aconteceu. Mas eu quero aproveitar, que eu imagino que alguns irmãos venham procurar aqui no canal A Deus Toda a Glória este 7º vídeo do discipulado, neste horário de sábado à noite. Eu quero aproveitar essa oportunidade para compartilhar algo muito importante através deste vídeo aqui. E no próximo sábado, se assim Deus nos permitir, nós estaremos dando continuidade ao discipulado, a esta série Formando Discípulos de Cristo. Quero lembrar e enfatizar aqui que esta série ela é destinada àqueles que não estão mais congregando, mas que se identificam com o nosso ministério, a Igreja Bíblica Cristã, que não é uma denominação evangélica, eu quero sempre lembrar isso, trata-se de uma proposta de compreendermos o que é ser igreja. A igreja somos nós, os irmãos, e não o templo, não o local onde os irmãos se reúnem. Compreendermos também que temos que estar sendo bíblicos, não podemos estar criando doutrinas extrabíblicas, mas também temos que fazer discípulos de Cristo, e não discípulos, por exemplo, de Moisés, mas discípulos de Cristo, irmãos. Então, ou não de outros homens também. Então, dentro desta proposta, alguns irmãos têm se cadastrado no projeto Quero Congregar, e ao longo dos últimos anos eu notei que nós costumamos enfrentar determinados problemas que poderiam ter sido evitados se os irmãos que se cadastraram no projeto tivessem primeiramente compreendido melhor qual é a nossa proposta, compreendido melhor que nós não estamos competindo com outras igrejas evangélicas, porque primeiramente nós não somos uma igreja evangélica, tá? Ah, pastor, então vocês não fazem parte da reforma protestante? E a resposta é não, não fazemos. E nem mesmo da instituição católica. Queremos apenas ser seguidores de Cristo, na sua simplicidade, na pureza dos seus ensinamentos, e nada mais do que isso. Mas é impressionante como é difícil as pessoas entenderem isto, porque desde que nascemos, todos nós já nascemos dentro de um sistema que nos faz acreditar que a igreja é um templo ou uma instituição, com CNPJ, por exemplo, como se fosse uma empresa, e que você tem que escolher a religião que você vai ter,
né? E aí ficar brigando com as outras religiões diferentes da sua. E não é esse, queridos irmãos, o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não tem nada a ver com isso, irmãos. Nada a ver. Então, quem começa a beber da água viva que é Cristo, meditando no Novo Testamento, e quando eu digo meditando, eu quero dizer o seguinte: não apenas lendo, mas procurando refletir naquilo que está sendo lido, buscando aplicar aquilo no seu coração, na sua vida. Esta é a diferença entre estudo bíblico e meditação na palavra de Deus. Eu costumo dizer que seminário não forma discípulos de Cristo. Não forma. Um seminário forma um doutor em teologia, mas não um discípulo de Cristo. E a missão da igreja, a missão que o Senhor deixou para os seus discípulos, para aqueles que o amam e que bebem do seu espírito, por meditarem na sua palavra, nos seus ensinamentos, a missão que ele nos deixou é a de sermos seus discípulos, é a de andarmos como ele andou, é a de estarmos, inclusive, ajudando outras pessoas a também trilharem esse mesmo caminho de salvação, que é Cristo, que é o nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isto se dá, primeiramente, por nós conhecermos o conteúdo do Novo Testamento. Precisamos conhecer o Evangelho, que primeiramente se revela nos 4 escritos a respeito da vida e obra de Cristo Jesus, dos seus ensinamentos, que são os Evangelhos segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. Não é correto falarmos Evangelho de Mateus, porque o Evangelho é de Cristo, mas é o Evangelho de Cristo escrito segundo Mateus, escrito segundo Marcos, escrito segundo Lucas e escrito segundo João. 4 relatos do mesmo Evangelho de Cristo. E na medida em que nós vamos conhecendo este Evangelho, também pela leitura meditativa do livro de Atos e das epístolas e até mesmo do Apocalipse, na medida em que vamos meditando nestes ensinamentos, nós vamos despertando para o fato de que o que nós pensávamos ser o Evangelho e o próprio Cristo não é bem o que nos parecia quando éramos crianças, adolescentes, enfim, e fomos ensinados ao longo da vida. Porque o Senhor Jesus não veio fundar uma religião cristã. Não, queridos irmãos. O chamado cristianismo não era o propósito de Cristo para aqueles que o amam. Com isto, no entanto, eu não estou querendo dizer que não hajam pessoas convertidas a Cristo congregando em igrejas cristãs. E também não quero aqui dizer que o nosso ministério seja contrário, tá? Nós não estamos protestando contra as igrejas protestantes, como os protestantes protestaram contra o catolicismo. Então, esse tipo de entendimento, irmãos, é que, para mim particularmente, tem sido muito difícil que os meus irmãos em Cristo compreendam, e até mesmo aqueles que congregam conosco, né, que fazem parte do nosso ministério. E numa outra tentativa de nós esclarecermos melhor, embora no site do nosso ministério Igreja Bíblica Cristã já tenhamos essa tentativa através dos princípios e da proposta do nosso ministério reveladas no site igrejabiblicacristã.org, no entanto, mesmo assim, muitos ainda não entenderam que não se trata de mais uma denominação. Nós não somos uma denominação, irmãos. E é sobre isso que eu quero falar aqui neste vídeo. Se você
já se cadastrou no projeto Quero Congregar, ou se você está pensando em se cadastrar, eu peço que você, por favor, assista este vídeo até o fim, com muita atenção. Hoje, neste dia 17 de junho, foi colocado no site do projeto Quero Congregar, não no site Igreja Bíblica Cristã, mas no site do projeto Quero Congregar, uma série de perguntas e respostas que nos ajudam a entender do que se trata o projeto Quero Congregar. Mas antes de fazer esta leitura destas perguntas e respostas, uma vez mais, eu quero ler o que está escrito em Lucas capítulo 5, no versículo 39, que é a conclusão do Senhor Jesus em relação à parábola do vinho novo que deve ser colocado em odres novos. Você, evidentemente, já conhece essa parábola, e se você tem acompanhado os vídeos de discipulado formando discípulos de Cristo, você, claro, já me ouviu falar sobre ela. Então, eu quero aqui, primeiramente, lembrar o que está dito no versículo 39, onde o Senhor Jesus disse que ninguém, tendo bebido o vinho velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. E aí é que está a questão. Este vinho novo, queridos irmãos, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a água viva que, quando nós bebemos e chega num determinado ponto, num determinado nível, se transforma em vinho novo dentro de nós. Mas isto, inclusive, não por acaso, está revelado no Evangelho de João, logo no princípio deste Evangelho. O Evangelho de João foi um evangelho escrito para quem já era convertido a Cristo, mas precisava fortalecer a sua fé. E por isso é que eu tenho orientado as novas congregações que comecem as meditações no Evangelho de João, porque estarão assim compreendendo um pouco melhor o que o Senhor Jesus Cristo veio nos trazer. E ele, logo no início do Evangelho de João, realiza o milagre de transformar a água em vinho, e 6 talhas de pedras são cheias de água, e ali estão simbolizados as pessoas, os seres humanos, e a água viva que é Cristo, quando entra dentro de nós, chega num determinado nível que faz com que nós vejamos tudo de uma forma diferente. E isto é maravilhoso, irmãos, esse despertamento que o verdadeiro evangelho nos traz. Agora, o Senhor nos alertou que quem bebeu do vinho velho, esse vinho velho é a religiosidade, tá? E eu me refiro até mesmo à religiosidade cristã. Quem bebeu do vinho velho não quer logo o novo, não quer logo o evangelho que liberta, o evangelho que realmente nos leva a um crescimento espiritual com muito mais responsabilidade. Por que não quer logo o novo? Porque o velho é muito cômodo. É muito cômodo, por exemplo, eu pensar que Deus tem uma casa e que para eu falar com Deus eu vou até aquela casa, converso com ele e depois eu vou embora. É muito cômodo para mim eu pensar que há alguém numa posição de sacerdote entre o meu relacionamento e Deus, de modo que aquela pessoa, aquele sacerdote é o responsável pela minha salvação, ele é que tem que me ensinar as coisas direito, e se ele não me ensinar direito, a culpa é dele, né? Então é muito cômodo se pensar isso. É muito cômodo também se acreditar que o nosso culto a Deus, ele se dá apenas uma vez ou duas durante a semana, em 2 horas de reunião cristã, e que depois, quando termina aquele culto, pronto, o resto do dia ou da semana não é mais um culto a Deus. Quando, na verdade, queridos irmãos, quando nós realmente nos convertemos a Cristo de coração, compreendemos que toda a nossa vida tem que ser um culto ao Senhor. Não são apenas 2 horas,
por semana ou 4, mas toda a nossa vida, a minha vida tem que ser para a glória de Deus. Então, ser discípulo de Cristo é nascer de novo, é beber de uma água viva que nos traz um vinho novo. Porém, aquele que bebeu o vinho velho, como diz Lucas 5,39, não quer logo o novo. E é por isso que nós temos tanta resistência à nossa proposta, porque as pessoas ficam com saudade do vinho velho e querem voltar para o vinho velho, querem estar naquele local que muitas denominações evangélicas chamam de casa de Deus, não lembrando aos irmãos que a casa de Deus somos nós, o Espírito Santo quer habitar em nós, não lembrando que todos nós temos acesso direto a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, não lembrando também que é nossa responsabilidade andarmos nesse caminho. Então, o que um pregador, um pastor, por exemplo, faz, não é levar ninguém no colo, carregar ninguém, mas é andar no caminho dando exemplo e mostrar o caminho que se deve andar. Eu, por exemplo, costumo dizer que eu não posso caminhar por você, mas eu posso lhe mostrar o caminho, que é o caminho que eu estou andando. Então eu posso lhe mostrar o caminho, mas eu não posso caminhar por você. Mas muitos têm saudade daquele vinho velho, onde tem alguém que se coloca numa posição de alguém que vai caminhar por você, né? De que é responsável, que vai prestar contas por você. Não é isso que está escrito em Hebreus. Não é isso. Aqueles que nos orientam, que nos pastoreiam, eles não vão prestar contas pela nossa alma. Como diz aqui, eu vou ler para que ninguém depois diga que eu mudei aqui alguma palavra. Hebreus, capítulo 13, que diz assim: obedecei a vossos dirigentes, essa é a melhor tradução, e não pastores. Para pastores existe uma outra palavra, mas o termo grego aqui é egeomai, que é dirigente ou guia, como algumas versões traduzem. Obedecei a vossos guias. E sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Não é que eles vão dar conta, é como se fossem dar conta. Então, com zelo, aquele que ensina a palavra de Deus, aquele que prega o evangelho, tem que fazer isso de uma tal forma como se ele fosse prestar contas por aquelas vidas que o estão ouvindo. Mas cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E muitos não querem se lembrar disso. Muitos querem o vinho velho de acreditar que o culto ao Senhor são apenas aquelas 1h30 ou 2 horas de quarta ou de domingo, por exemplo, né, da reunião cristã ali, quando na verdade o culto a Deus tem que ser a nossa vida. Então não é só naquele momento que eu tenho que ser uma pessoa convertida, eu tenho que ser realmente, eu tenho que dar bom testemunho de Cristo todo o tempo da minha vida. E aí é que está a questão. Muitos querem o vinho velho, muitos não querem essa responsabilidade, muitos não querem acordar para esta realidade do Evangelho. Mas o Evangelho é libertador, libertador. Como é bom saber que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Ele habita em nós. Eu não estou com isso dizendo que seja errado nós congregarmos num local construído ou alugado exclusivamente para as reuniões cristãs. Não estou dizendo que seja pecado se fazer isso, que seja errado se fazer isso. Eu mesmo pastoreei uma congregação que se reunia num galpão, né, por 19 anos. E essa congregação já existe há 21 anos. E continuam se reunindo no galpão, mas também em grupos menores ao longo da semana. O que não deve ser confundido com G12 ou MDA, né, por exemplo, ou outros movimentos de célula. Não é nada disso, tá? O nosso líder é Cristo, é o Senhor Jesus Cristo. E aqueles que nos orientam, como nós acabamos de ver aqui em Hebreus, eles têm que ter um compromisso de ensinar o que Cristo ensinou, que foi também ensinado pelos apóstolos dentro do contexto da nova aliança. Então, eu quero aqui compartilhar com você
20 perguntas e respostas que foram colocadas no site do projeto Quero Congregar. Foram colocadas hoje, inclusive. Quero aqui agradecer o meu filho Felipe, que é web designer e foi quem colocou estas perguntas e respostas. Ele já havia colocado há 2 dias atrás, ou ontem, na verdade, no site, o formulário para se preencher para o cadastro, ou foi há 2 dias atrás, 2 dias atrás, se não me engano. E colocando lá esse formulário, né, depois ele colocou hoje essas 20 perguntas, que foram elaboradas justamente para que não tenhamos qualquer mal entendido, ok? Então, bom, quero aqui saudar quem está acompanhando este vídeo na estreia, no canal A Deus Toda a Glória. Se você está aí no chat, sinta-se abraçado por mim e pelos demais irmãos do nosso ministério. Somos uma família em Cristo e quero desde já esclarecer que consideramos nossos irmãos em Cristo que congregam em qualquer outra igreja que esteja proclamando a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Então, nós consideramos nossos irmãos em Cristo aqueles que congregam em qualquer denominação cristã que, como eu acabei de dizer, estão proclamando a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. E também mostrando que a Bíblia Sagrada é na palavra de Deus que se revela a verdade do Evangelho, e não em outros escritos, né? Então, nós aqui queremos dizer que você é bem-vindo e não queremos tirar ninguém da sua igreja, da sua congregação. Então, se você está muito bem na sua igreja, continue lá. Quero até advertir você, não fique assistindo os vídeos aqui, tanto do canal A Deus Toda a Glória, quanto do canal do Projeto Quero Congregar, porque o seu pastor não vai gostar de você estar vendo os nossos vídeos. Não vai gostar, não. Apesar de nós estarmos justamente focando em Jesus Cristo, no ensino dos apóstolos, isto infelizmente incomoda o meio religioso que se diz cristão. Infelizmente. Tá? E peço desculpas por eu parecer aqui um herege ao dizer isso. Mas se você ler o Novo Testamento e reler e meditar, você vai compreender o que eu estou falando. Agora, sabe qual é o problema? É que a maioria dos que se dizem evangélicos nem sequer compreendem o que é o evangelho. Nem sequer compreendem. Talvez muitos nem saibam que a palavra evangélico significa boa nova. Não significa um aprisionamento religioso, mas é uma boa notícia de libertação, de vida, de alegria em Cristo, de paz com Deus, por meio de nós não termos mais que carregar a culpa de termos pecado, mas de recebermos através de Cristo o perdão dos pecados e o poder do Espírito Santo para não sermos mais escravos do pecado. Quando nós oramos no nome de Jesus e pedimos ao Senhor poder para vencer as tentações, conseguimos vencê-las. E andamos em novidade de vida, andamos em santidade e justiça. Então, cuidado também com a hipergraça, que é uma mensagem errada, que fala do amor de Deus, mas de um amor deturpado, de um amor que não corrige, de um amor que não exorta, de um amor que não castiga. A palavra diz claramente que Deus castiga quem ama, ele açoita a quem recebe por filho, para que esta pessoa se corrija, para que esta pessoa se arrependa dos seus pecados. Aonde está isso, pastor? Lá em Hebreus também. Porque as pessoas não leem o Novo Testamento e não conhecem a verdade em Cristo, irmãos. Então vejam comigo, por exemplo, aqui em Hebreus, no capítulo 12, o que está escrito. Versículo 6, Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer um que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos,
não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, ou seja, Deus, para o nosso proveito nos corrige, para sermos participantes da sua santidade. Então, o objetivo da graça de Deus é a santidade. E é nós sermos cheios de amor também. Então, isso também é dito na epístola de Paulo a Tito, se você quiser ver comigo, é só voltar um livro, se você estava acompanhando na sua Bíblia em Hebreus, aliás, voltar 2 livros, né? Entre Tito e Hebreus a Filemon. Volte 2 livros e veja comigo Tito capítulo 2, que diz assim no versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, ou seja, de um modo santo, separado para Ele, e não continuarmos no pecado, como o velho odre ensina que não tem jeito, você é um pecador, né? E aí todo dia você está pedindo perdão a Deus pelos mesmos pecados. Há poder em Cristo Jesus, por meio do seu sangue vertido na cruz do Calvário, pela fé nele, nós recebemos a remissão dos pecados e também o poder do Espírito Santo para andarmos em novidade de vida. Então, vejam o que diz Tito, capítulo 2, versículo 11, que a graça salvadora de Deus não é uma permissão para continuarmos no pecado, não é, mas a chamada hipergraça, que só fala do amor de Deus, amor, 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 na verdade não é o verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor, ele nos chama a atenção para o pecado, nos traz de volta a santidade. Então vejam o que diz Tito 2,11, a graça de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, o que está nos ensinando? Que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, nós já renunciamos a isso? Nós estamos renunciando a isso, diariamente temos que renunciar a isso. Vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras, ou seja, que ande em amor. Esta é a verdadeira religião, que não é uma instituição criada pelo homem. A palavra religião significa religare, esta é a verdadeira, do latim religare, esta é a verdadeira religação entre Deus e os homens. Vocês lembram do que escreveu Tiago no final do capítulo 1 da sua epístola? Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta. E aí ele vai dar o exemplo de amor. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e agora vem o exemplo de santidade, guardar-se incontaminado do mundo. Como viver em amor e santidade? Ou justiça e santificação? Através do poder do Espírito Santo. E como vem este poder? Por meio da meditação nos ensinamentos de Cristo, esta água viva, por meio de meditarmos, portanto, na palavra de Deus, com oração, orando, para que esta palavra seja aplicada em nossas vidas e sejamos por ela transformados. Vocês compreendem? Então, agora muitos não querem essa responsabilidade de andar em novidade de vida e querem estar enganados numa religiosidade vã. Agora, existem aqueles que despertaram, existem aqueles que, independente do ministério cristão em que se encontrem, esses irmãos têm tido uma prática de meditação na palavra, de oração, e colocam Cristo em primeiro lugar, e não as tradições humanas religiosas, mas Cristo em primeiro lugar. E então buscam viver
de fato, com humildade, com bondade, benignidade, com mansidão, como o próprio Senhor Jesus Cristo nos deu exemplo de misericórdia, de compaixão, mas também dizendo a verdade, mas a verdade em amor, né? Então, tais pessoas querem ser uma nova criatura. Outras só querem ficar debatendo teologia, o que não leva a uma mudança prática. Queridos irmãos, eu não sou contra estudo bíblico, mas a proposta do nosso ministério não é focar nisso, porque se nós estamos numa missão de resgate para ajudar aqueles que não estão congregando a voltar a congregar, e são pessoas que vêm de N denominações pelas quais passaram, né? Não estamos tirando ninguém da sua congregação, mas são irmãos que já estavam numa condição que comumente é chamada de desigrejados. E esses desigrejados vieram de denominações muito diferentes. Alguns da presbiteriana, outros da metodista, outros da Assembleia de Deus, outros até da Igreja Universal, Mundial, da Graça, Renascer, enfim, de linhas neopentecostais, outros de linhas mais tradicionais, como eu já disse aqui, presbiteriana, congregacional, luterana, né? Como fazer esses irmãos congregarem no mesmo ministério? Deixando para trás toda a bagagem de tradição da denominação e também os estudos bíblicos que os fazem divergir, né? Um é pré-tribulacionista, outro é mesotribulacionista, outro é pós-tribulacionista. Nós respeitamos a posição de qualquer um de vocês. Agora, quando nos reunimos para congregar, nos reunimos para aprender do Evangelho, que é o que tem faltado na maioria das igrejas. Queridos, eu costumo dizer, eu não sei se essa frase, eu fui o primeiro a dizê-la, mas eu realmente recebi do Senhor essa frase que eu vou dizer agora, que é a seguinte: não precisamos de mais igrejas evangélicas. Precisamos de mais evangelho nas igrejas. Repito, não precisamos de mais igrejas evangélicas. Precisamos de mais evangelho nas igrejas. E algumas têm mais evangelho do que outras, e outras não têm evangelho nenhum. Então, quando vem para o nosso ministério, nós focamos na boa nova de sermos governados pelo Espírito Santo de Deus, de sermos uma nova criatura em Cristo por esse poder do Espírito Santo de Deus. Esta é a boa nova. Nós sermos habitação do próprio Deus, do seu Espírito. Que maravilha, queridos irmãos! Como é revelado em João capítulo 14, a partir do versículo 15. Quando você puder, medite no que está escrito ali. Então, você quer ser habitação do Altíssimo? Nem todos são. Aqueles que são realmente nasceram de novo. Não vivem mais para si mesmo, mas vivem para Cristo. Então, esta é a boa nova. Nós realmente sermos cheios de Deus, sermos como Cristo, como Jesus, cheios do Espírito Santo. Isso não é maravilhoso, irmãos? Cheios de paz, de alegria, de amor, e também das virtudes da humildade, da mansidão, da misericórdia, da fé. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso não empolga você? Agora, eu ficar estudando escatologia vai me transformar nisso? Em eu ser mais cheio do Espírito Santo? Talvez até te leve a isso. Mas por que eu ficar focando nisso, se eu posso, pela palavra, focar no que os apóstolos focavam? Eu não vejo os apóstolos ensinando escatologia nas epístolas. Claro que, para se ensinar escatologia, você tem que pegar um versículo aqui, um versículo ali, etc. Né? Isso não apenas em relação à escatologia ou qualquer outro ensino que não era o foco dos apóstolos. No que eu tenho que perseverar, irmãos? E aí é que está a questão. Queridos, eu estou debaixo de uma missão. O Senhor me deu esta missão. E eu quero ser fiel a esta missão. E esta missão se resume em Atos, capítulo 2, versículo 42. É nisso
que o Senhor quer que eu persevere. Veja aí na sua Bíblia. E perseveravam no quê? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. É nisso que temos que focar. Começa com o quê? Começa com a doutrina dos apóstolos. E eu não estou me referindo a apóstolos de hoje em dia, que se intitulam apóstolos. Não estou me referindo a isso. Não estou me referindo a uma espécie de colegiado apostólico que os católicos dizem existir até hoje. Não, 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 não. Estou me referindo aos apóstolos que conviveram com o Senhor Jesus Cristo, ou que, depois da sua ressurreição, como no caso de Saulo de Tarso, foi chamado por ele para também pregar o Evangelho, que veio a ser o apóstolo Paulo. Então, nós perseveramos na doutrina dos apóstolos. Se eu encontrasse os apóstolos focados em ensinar escatologia, né, esse era o foco, escatologia, eu estaria ensinando isso. Não era esse o foco, irmãos. Agora, é proibido falar sobre isso? Claro que não. Mas não vamos ficar debatendo, não vamos ficar brigando por causa disso. Por exemplo, o reino de Deus é literal na terra ou não é? Queridos irmãos, se a vida eterna começa com 1000 anos literais na terra, que seja. Agora, ficar debatendo isso vai nos levar à comunhão? Ou corremos o risco de algumas pessoas deixarem de congregar por irmãos que não conseguem conversar sobre divergências teológicas sem humildade? Porque, infelizmente, muitos querem impor aquilo que aprenderam, querem, por imposição, convencer os outros. Não tem ainda uma transformação interior para conversar sobre a palavra de Deus com a humildade de ouvir o que o outro tem a dizer na maior tranquilidade e falando também com a maior mansidão. Todos nós temos que ser trabalhados nisso, até eu, queridos. Então vamos evitar assuntos polêmicos. O próprio Paulo várias vezes nos advertiu a respeito disso. Eu pretendo gravar um vídeo explicando isso melhor aqui, tá? Bom, este vídeo aqui já está ficando longo, já está chegando aos 40 minutos, e eu ainda não mostrei para vocês o novo site do Projeto Quero Congregar, que é bem simples. Por enquanto, ele só tem 2 páginas. A página principal, na qual nós já colocamos as 20 perguntas, e a página do formulário para cadastro. E eu gostaria de ler aqui as perguntas e respostas. E vamos fazer o seguinte, olha só. Pode ser que nesse momento o chat esteja pegando fogo, digamos assim. As pessoas estejam aí comentando, estejam discordando de mim, mas eu repito, eu quero pregar e ensinar o que os apóstolos pregavam e ensinavam. Eles pregavam o Evangelho e ensinavam o governo de Deus em nossas vidas, ou seja, nós sermos cheios do Espírito Santo para que o reinado de Deus ele se dê em nossas vidas. Então, é isto. E esta é, então, a nossa proposta. Que cada um de nós sejamos novas criaturas em Cristo Jesus para darmos muito bom fruto para a glória de Deus. Se outros ministérios estão focados nisso também, eu glorifico o Senhor. Mas que eu saiba, não há, infelizmente, não há. Mas tudo bem, né? Eu não estou aqui para julgar outros ministérios, por favor. Mas é por isso que quando os irmãos vêm para o nosso ministério, é preciso primeiro uma desconstrução do odre velho com o vinho velho. O odre velho é a estrutura, aquela estrutura templo, sacerdote, culto. Esse é o odre velho, tá? Templo no sentido de que a casa de Deus seria uma construção feita pelas mãos do homem. Isso é odre velho. Sacerdote é aquela ideia de que precisamos de um mediador entre nós e Deus, quando na verdade esse mediador é Jesus Cristo. E quem está em Cristo já está tendo acesso ao Pai por meio da oração. E em terceiro lugar, a questão do culto. O odre velho ensina que o culto é
um ritual, digamos assim, ou um cerimonial que acontece 1 ou 2 ou 3 vezes por semana em algum local específico, que é aquela casa de Deus, como eles chamam, quando na verdade o culto tem que ser a nossa vida. Então, primeiro temos que desconstruir o odre velho e também o vinho velho. Qual é o vinho velho? É o vinho velho da lei, que nós temos que obedecer a Deus por obrigação. Não. Na graça de Deus em Cristo, sim, nós temos que andar em novidade de vida, fazendo ao nosso semelhante o que gostaríamos que ele fizesse conosco. Isto é vinho novo. Então nós obedecemos a Deus por amor, não por obrigação. Mas no vinho velho há uma obrigação com ordenanças religiosas. Isso pode, isso não pode, isso é pecado, isso não é pecado. Entenda o seguinte: em Cristo Jesus nós só temos um mandamento. Me perdoe por eu falar entenda o seguinte, eu sei que muitos de vocês já entenderam, e falar assim é ser arrogante, né? Não, eu peço desculpas por isso. Vamos todos nós entendermos o seguinte: na nova aliança em Cristo, na graça de Deus que nos ensina a andarmos em santidade e justiça, claro que nós temos uma lei, mas esta lei é a lei do amor. Primeiramente, amarmos a Deus sobre todas as coisas, claro, mas quem ama a Deus amará o seu próximo, por quem ele também enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para verter o seu sangue para a salvação. Então, eu não tenho como amar a Deus sem amar o meu irmão. E quem ama não rouba, quem ama não mata, quem ama não adultera, quem ama não mente, quem ama não prejudica, quem ama não engana, quem ama não causa mal ao seu próximo. Por isso que Paulo disse, o cumprimento da lei é o amor. Essa é a água viva que nos traz o vinho novo. Cristo é o amor de Deus, irmãos. E quando bebemos dele, nós, então, andamos em novidade de vida. E estamos o tempo todo sendo guiados pelo Espírito Santo, que nos ensina a andarmos em amor, em misericórdia, em mansidão, em muita longanimidade, muita paciência. Eu tenho pedido a Deus paciência, porque não é fácil, irmãos. Muitos querem o vinho velho, da imposição, sabe, das regras pré-estabelecidas. Ora, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, seja guiado pelo amor de Deus em Cristo, o que não significa fazer vista grossa para o pecado. Então não distorçam as minhas palavras, eu não estou aqui dentro daquela teologia diabólica da hipergraça, que faz vista grossa para o que realmente é pecado. Então, queridos irmãos, vamos então ao novo site do Projeto Quero Congregar, eu quero compartilhar com você aqui na tela, peço que você veja comigo, eu estava mostrando aqui a página do discipulado, e se você entrou agora, então veja aqui comigo, eu vou aqui mostrar para você a playlist Formando Discípulos de Cristo, vou deixar no final desse vídeo essa playlist para você acompanhar. Mas vamos agora para a tela, e apenas para a tela, e aqui está o site querocongregar.org, onde nós temos aqui apenas 2 páginas. A primeira página é essa aqui, onde tem esse botão, não está congregando? Clique aqui para se cadastrar. Porém, temos uma advertência. Mas antes de se cadastrar, tire suas dúvidas. E aí nós temos aqui as dúvidas a serem tiradas. Primeiramente, 3 perguntas, com a resposta embaixo. E depois mais 17 perguntas, irmãos, como você pode ver aqui, a respeito do projeto Quero Congregar. E novamente, no final, o botão não está congregando. Clique aqui para se cadastrar. E quando clicamos, vai abrir então a outra página, que é a página de cadastro, como você está vendo. Cadastro, Projeto Quero Congregar, onde você vai escrever seu nome e mais um nome, que pode ser o seu último nome, o sobrenome, endereço, né? Não precisa colocar rua, como você pode ver, é apenas cidade, estado e país, porque há pessoas que moram em outros países que também se cadastram no projeto. Celular, você põe aqui o código DDD,
e depois o número do seu celular. E, por favor, informe se o celular acima é também o contato de WhatsApp ou de Telegram, ou dos dois. Você pode marcar as duas opções. Escreva também o seu e-mail, por favor. Se você tiver e-mail, né? Alguns têm e nem sabem que tem. Todos têm, na verdade, para poderem, por exemplo, usar o YouTube. Compreende que seguimos o modelo bíblico para formarmos igrejas? Você compreende isto? Sim ou não? Aceita congregar na simplicidade de uma casa? Sim ou não? Aceita congregar com poucos irmãos? Sim ou não? Aceita congregar sem debater questões polêmicas? Sim ou não? Aceita congregar buscando apenas crescimento espiritual em Cristo? Sim ou não? Aceita que a congregação tenha supervisão pastoral à distância? Sim ou não? E aí, conte-nos abaixo sobre a sua vida cristã. Nesse espaço aqui você escreve o que você quiser e depois, aqui é obrigatório escrever, tá vendo? Como eu saí daqui e não escrevi nada, apareceu aqui em vermelho que eu tenho que escrever alguma coisa, ou seja, você tem que escrever alguma coisa sobre a sua vida cristã. E tem dúvidas sobre nós? Pergunte abaixo o que desejar, ok? E depois que você fizer as suas perguntas, você pode clicar aqui em enviar o cadastro. Aqui temos também um vídeo onde eu explico 10 práticas ausentes no nosso ministério, a Igreja Bíblica Cristã, e aqui um PDF para você conhecer melhor sobre o nosso ministério. Esse PDF você pode baixá-lo gratuitamente, tá? Tem aqui esse botãozinho aqui, fazer o download. Você pode baixar gratuitamente este PDF, tá bom? E voltando para a primeira página, nós temos aqui as perguntas, tá? O que é o Projeto Quero Congregar? O Projeto Quero Congregar é uma denominação evangélica? Por que devemos congregar? Para quem é o Projeto Quero Congregar? Para quem não é o Projeto Quero Congregar? Como se dá a formação de novas congregações? De que modo as congregações são supervisionadas? Onde e quando ocorrem as reuniões? O que ocorre nas primeiras reuniões das novas congregações? Quem irá pregar e ensinar numa congregação que acabou de se formar? Qual o conteúdo bíblico que deverá ser lido nas reuniões? As congregações seguem alguma liturgia? O que não deve ocorrer nas reuniões? O Projeto Quero Congregar é um movimento semelhante ao G12 ou MDA? O Projeto Quero Congregar é visto como uma seita herética? O Projeto Quero Congregar é um movimento de restauração da igreja? Como e quando começou o Projeto Quero Congregar? O Projeto Quero Congregar cobra alguma taxa ou mensalidade? O Projeto Quero Congregar vende algum material ou curso? Como se mantém o Projeto Quero Congregar se não há cobrança ou venda de qualquer coisa? Ou seja, a última pergunta responde as duas anteriores, né? Então, bom, aqui está o site, né, como você está vendo, e eu espero que você o visite, tá bom? Eu ia aqui nesse vídeo ler pergunta por pergunta, porém eu vou fazer melhor. Queridos, vou fazer o seguinte, se Deus assim nos permitir. Começando já de amanhã, dia 18 de junho, eu quero estar publicando no canal do Projeto Quero Congregar, pergunta por pergunta, um vídeo para cada pergunta, e talvez eu publique 2 vídeos por dia, para que em 10 dias nós consigamos concluir as 20 perguntas e respostas. Nestes vídeos eu estarei lendo a pergunta, lendo a resposta, mas também comentando a resposta. E claro, nos comentários de cada vídeo, você poderá também comentar a respeito do que foi dito, se você concorda, se você discorda, se você tem algo a acrescentar, tá bom? Então, a partir de amanhã, 18 de junho, estará sendo publicado no canal do Projeto Quero Congregar as 20 perguntas, um vídeo para cada pergunta. Tentarei publicar 2 vídeos por dia. Peço a sua ajuda em oração, porque não é fácil, irmãos, a missão que o Senhor nos deu.
mas queremos cumpri-la para a glória de Deus. Então eu peço a sua ajuda em oração, peço que você que não está inscrito no canal do Projeto Quero Congregar, faça a sua inscrição. Estará aparecendo aqui no final desse vídeo a logo do Projeto Quero Congregar, que é a logo que você viu no site do projeto. Para você clicar ali, você vai entrar no canal e você vai clicar em inscrever-se e também vai clicar, se você assim quiser, é claro, no sino superior. Você clica no sino, vai abrir 3 opções, clica no sino superior para você receber todas as notificações. E tem muita gente que diz que é inscrita tanto no canal do projeto quanto no canal A Deus Toda a Glória e que mesmo tendo dito que clicou no sino, não recebe as notificações. E uma coisa interessante também é que no caso do canal A Deus Toda a Glória, todo mês nós temos mais de 100 novos inscritos, todo mês, tá? Eu acabei de ver que, por exemplo, tivemos mais de 300 inscritos nos últimos 30 dias, mas o número de inscrições não aumenta. Ele começa a aumentar, daqui a pouco ele cai. Como que ele cai se só tem gente se inscrevendo? Né? O próprio YouTube desinscreve alguns. Então confira se você continua inscrito no canal A Deus Toda a Glória, tá bom? E se está ativado o sino das notificações, tá? Confira, por favor, porque tem muita gente que não notou que foi desinscrito do canal, tá? E se inscreva no canal do projeto para você acompanhar aqueles 20 vídeos que eu não vou publicar aqui no canal A Deus Toda a Glória, mas continuarei publicando aqui os vídeos de discipulado para a formação de novas congregações unidas ao nosso ministério Igreja Bíblica Cristã, que não se trata de uma denominação, tá? Então, quero lembrar isso. Por favor, entre no site do Projeto Quero Congregar e confira já por si mesmo todas as perguntas e respostas. E só depois de conferir as perguntas e respostas é que você deve se cadastrar, caso você queira. Se você já está congregando em outro ministério, o projeto não é para você, não é, por favor, por favor. O projeto é para quem não está congregando porque não consegue mais congregar numa igreja evangélica no modelo do odre velho, tá? Não consegue mais. Bebeu da água viva, conheceu o Novo Testamento, conheceu a verdade em Cristo e simplesmente não aguenta mais. Porque o que o próprio Senhor Jesus disse, queridos irmãos, voltando aqui para Lucas, capítulo 5, o que acontece com quem bebe do vinho novo? Vejam aqui. Ninguém deita vinho novo em odres velhos, porque de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Então, quando nós conhecemos a água viva que é Cristo, e essa água viva entra em nós, se transforma em nós em vinho novo, e esse vinho novo rompe o odre velho, e nós então compreendemos que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, o que não significa que temos que ter preconceito com o local de reuniões cristãs, mas o local não é a igreja são os irmãos, é em nós que habita o Espírito Santo. Compreende também que em Cristo todos nós somos sacerdotes em Cristo Jesus, porque temos livre acesso a Deus como nosso Pai. E compreendem também que a nossa vida tem que ser um culto ao Senhor, não apenas a reunião cristã. Então eu não adoro a Deus apenas naquele momento que eu estou cantando ali. Toda a minha vida tem que ser uma adoração ao Senhor, algo que o Senhor Jesus também explica muito bem nos evangelhos e que, inclusive, no Evangelho segundo João, principalmente no encontro dele com a mulher samaritana. Aqueles que realmente adoram a Deus, o adoram em espírito e em verdade. Em espírito, porque onde quer que estejam, porque Deus é espírito, está em toda parte. Adore em espírito, adore ao Senhor todo o tempo e em verdade, ou seja, sem hipocrisia. Não são só 2 horas aos domingos. Toda a nossa vida tem que dar bom testemunho de Cristo. Ou então, queridos, nós não nascemos de novo. E se não nascemos de novo, é porque ainda não compreendemos o Evangelho. Seja governado pelo Espírito Santo de Deus, renuncie a si mesmo, arrependa-se dos seus pecados e renda-se a Jesus Cristo
como seu único Senhor e Salvador. E Ele derramará sobre você o Espírito Santo, que fará com que tudo novo se faça na sua vida, a começar pelo seu coração, como tem acontecido comigo, a começar pelo meu coração. Que Deus assim muito te abençoe e que você seja cada dia mais uma bênção nas mãos de Deus. E vamos dizer juntos, queridos irmãos, e a Deus toda glória!